Fala, turma! Olha, começamos aí mais um programa super bacana hoje para falar sobre juventude na política. E daqui a pouco, daqui uns minutinhos, devido ao atraso, ele que vem lá da cidade de Colombo, o nosso amigo e presidente estadual da juventude do PSD, Murilo Lazarotto. Ele que é aí secretário municipal da cidade de Colombo, secretário municipal de juventude, então uma nova pasta aí que está começando na cidade de Curitiba, na cidade de Colombo. E então, no dia de hoje especificamente, ele está um pouquinho atrasado, mas já já a gente começa essa conversa super bacana. Então, você que está nos ouvindo aí na Rádio Paraná Oficial, hoje a gente vai ter aí essa conversa super bacana, mas antes disso, antes de começar essa conversa com o Murilo, eu quero convidar vocês. Hoje participei, contar um pouquinho para vocês. Eu participei da audiência pública sobre a questão da Guarda Municipal da cidade de Curitiba. Hoje teve uma audiência aí movida pelos vereadores da cidade. Eu tive lá um abraço para a Rejane, para o VEC, para o Sindicato da Guarda Municipal de Curitiba, da FENAGuardas, que tem desenvolvido aí a PEC 57. Até estava lá o relator na CCJ, o deputado Felipe Francischini, que é relator na CCJ sobre o tema. E tem 3 projetos, né? O primeiro projeto é do governo federal, que cria o SUSP, o Sistema Nacional de Segurança Pública. Também tem um projeto que regulamenta a função da Guarda Municipal, que passa de ser uma guarda de patrimônio para uma guarda que exerce sim o poder de polícia, né? Que exerce ali o policiamento comunitário de proximidade, que é uma proposta boa e super bacana do governo do estado dessa proposta do SUSP, né, do Sistema Nacional, que define muito bem a atuação das polícias. Então eu estive lá acompanhando essa audiência pública sensacional. Estava lá o comandante da Guarda Municipal de Curitiba, estava o comandante de Ponta Grossa, de Pinhais, Colombo não, Campo Largo e Sarandi. Esses municípios representados nessa audiência pública tão importante. Então, muito bacana, a gente tem que debater cada vez mais a segurança pública, debater cada vez mais a participação, os entes federativos na participação da segurança pública. Também definir muito bem o eixo de atuação da Guarda Municipal, definir muito bem o eixo de atuação da Polícia Militar do Estado do Paraná, da Polícia Civil, quem investiga, quem faz policiamento, quem faz ostensiva, quem faz ronda. Então eu, Luan, acompanhando esse debate, acompanhando a atuação da Guarda Municipal, que tem um trabalho fundamental na segurança pública de Curitiba, principalmente nessa sensação de segurança. A gente estava conversando aqui com o Crete um pouquinho antes, falando dessa sensação do cidadão, do policiamento próximo, da Guarda Municipal próxima, do policial militar próximo. Então é um debate que avança. O deputado Felipe fez uma relatoria que deu um indicativo que é constitucional, né? Então, dentro dos parâmetros constitucionais, é constitucional o papel da polícia militar, da polícia municipal. Então já aí tem um parecer favorável, mas que há necessidade da discussão do mérito. O que significa isso para você que não conhece dessa tecnicidade do legislativo? Vai para as comissões, vai para a Comissão de Segurança Pública, vai para a Comissão de Administração, vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, porque tem impacto financeiro nisso. E daí você começa, inclusive acredito eu, pelo grau da necessidade do debate, até uma comissão especial para analisar tanto o projeto do SUSP, do Sistema Nacional de Segurança Pública, quanto para analisar a função da polícia, da Guarda Municipal e o seu poder de polícia nessa nova legislação. E tem outros planos, aposentadoria especial, por exemplo, na reforma da Previdência feita no governo Bolsonaro, o governo do estado, a Prefeitura Municipal de Curitiba, né, nessa adequação à reforma da Previdência Nacional,
colocou o guarda municipal não como um trabalho especial, não com aposentadoria especial. Colocou no Sistema Nacional. Então, o guarda municipal hoje em Curitiba, as mulheres aposentam 62 e os homens 65. Né? Sendo que a Polícia Militar do Estado do Paraná aposenta 10 anos antes. Né? Claro que num grau de progressão, de atendimento, de trabalho, etc., tudo isso, antes de tudo, a gente está trabalhando com gente. Né? A gente está falando de trabalhadores da segurança pública. Então, avança muito esse debate. Parabéns ao vereador Perdeu Piá, da Costa, Perdeu Piá, fez uma audiência super importante. Tinha outros vereadores lá, a vereadora Jorge Prates, a Wanda Cis, também estava lá o vereador Bruno Rossi, que é do PSD, esqueci a Agir, ele que é do Agir, estava lá também defendendo essa pauta. Eu, pessoalmente, defendo que a gente faça esse debate muito sério, muito correto e... Isso mesmo. Olha, tem uma entradinha, tem uma entrada de garagem. Vem vindo. Eu tô ao vivo já. Então, um debate da audiência pública aí, muito bacana e muito legal. Então, eu quero... Tá chegando aqui o nosso amigo Murilo Lazarotto, presidente estadual de juventude do PSD. E... Olha, só respondendo aqui ele aqui. É para estar aqui. Tá chegando aqui. Chega para cá, Murilo. Pode ir entrando. A gente já tá um pouquinho... Já estamos ao vivo aqui. Pode sentar aí, meu amigo. Já começamos aí a nossa conversa. Beleza? Senta aí, meu querido. Tudo bom? Como é que tá, então? Beleza? Então, tava comentando aqui, ó, até você. Senta nessa aqui, meu querido, perfeito. Que daí pega a câmera aqui pra você, tá? Opa! Já chegou? Já tá ao vivo lá naquele link que eu te enviei lá. Já estamos ao vivo aí no nosso site. Agradecer a tua presença, viu, Murilo? Tava aqui... Antes de começar e retomar também, contando um pouco da tua trajetória, você que é secretário municipal de juventude, é um avanço aí na cidade de Colombo, na política pública de juventude, e também é presidente estadual da juventude do PSD, a juventude, o partido do governador. Então a gente vai ter muita conversa bacana hoje sobre contar um pouco da tua trajetória, a atuação ali na Secretaria Municipal de Juventude, mas também contar aí como é que está a política do PSD no estado do Paraná. Então, agradecer primeiramente a tua participação aí. Eu que agradeço, Luan. Obrigado. É um prazer estar aqui participando. Sempre fico feliz de vir aqui contar um pouco da história do trabalho que a gente vem realizando. E, assim, muito legal hoje, principalmente falando da Secretaria de Juventude no município de Colombo, um avanço muito importante, como você mesmo disse, o nosso prefeito Helder entendeu que, se tratando de 30% da população do município hoje, que é jovem, que é dentro da faixa etária ali de 15 a 29 anos, que é do Estatuto da Juventude, é importante que tenha uma secretaria que represente diretamente esse público. A gente já tinha algumas ações que estavam no Departamento de Juventude antes, ligado à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, ou seja, uma secretaria muito grande, por conta de... quando você entra no mandato, tem que dar uma reduzida na estrutura, juntar algumas coisas até organizar a casa, só que agora, num segundo mandato, já tem um pouco mais de espaço para organizar melhor e conseguir dar uma atenção maior realmente a algumas políticas específicas. E a juventude, a cultura, são algumas delas, que precisavam um pouco mais de atenção, pela ideologia que o prefeito tem de realmente dar um olhar para o futuro da cidade com a juventude, de também trazer um pouco da história da cidade através da Secretaria de Cultura, enfim, são realmente os pensamentos do prefeito. A respeito do PSD Jovem, é muito legal também fazer parte desse grupo, hoje liderar a parte da juventude. A gente já fez grandes trabalhos, tanto na campanha do nosso governador Ratinho Júnior,
há 2 anos e pouco atrás, agora na última campanha para prefeito, que é um pouquinho mais difícil de estar em todos os municípios. Sim. A gente tem 399 municípios espalhados pelo Paraná, mas a gente conseguiu dar um apoio ali para vários prefeitos. Enfim, a gente tem um time gigante de prefeitos dentro do partido, mas acredito que a gente conseguiu colocar bem esse compromisso do partido de estar um pouco mais atuante dentro da área da juventude, tanto na área da gestão pública quanto partidária mesmo. Não, perfeito. E eu queria que você comentasse um pouco, o prefeito Helder foi aí reeleito, uma votação histórica, acredito eu que seja uma das maiores votações da história da cidade de Colombo. E nesse projeto da política pública de juventude, né, na secretaria, quais são as principais metas, quais são as principais atividades que a Secretaria de Juventude tem desenvolvido nesse ano? Perfeito, realmente foi a maior votação já obtida em termos de quantidade de votos, né? Quase 80 mil votos, muito próximo ali, 74,5%, que aliás foi uma coisa muito legal, porque nas últimas pesquisas que a gente teve ali dentro do período eleitoral, a intenção de voto realmente era 74,5%. Isso se repetiu dentro da urna. Então, mostra ali um contentamento da população com a gestão do prefeito. A avaliação da gestão também estava muito próximo desse número de 74%. Então, foi uma coisa muito interessante. A secretaria, quando a gente começou o trabalho lá em janeiro, eu mantive o compromisso de continuar com os programas que já tinham dentro do departamento. Aí eles são Passe Escolar, que é um programa muito interessante que a gente tem lá. Bacana. É um projeto de lei que já vem de 2010, projeto de lei 1195 lá do município de Colombo. Ele consiste em um auxílio de passagens para os alunos universitários, ou seja, quando o aluno se cadastra lá, ele é estudante de uma universidade federal, estadual ou particular com bolsa, ele tem o benefício de uma passagem diária para estar podendo fazer esse transporte. Então, a gente auxilia na metade do custo. A gente tem outros programas, como, por exemplo, a formatura gratuita para os alunos do ensino médio que não têm a condição de fazer uma formatura. Ele é um programa que não tem custo para a prefeitura e não tem custo para o aluno. É muito interessante. A gente tem também o cursinho pré-vestibular, que inclusive a gente está lidando com ele agora, estamos no 2º mês aí de atividade. Dobramos o número de inscrições do ano passado, se inscreveram cerca de 380 no ano passado e já estamos em 700 alunos esse ano, e é um avanço muito grande. É uma coisa pessoal minha que eu me comprometi com a população de manter as atividades, mas melhorar todas, tanto em qualidade quanto em número de inscritos ou, enfim, na possibilidade ali de participação. E também temos alguns outros programas, como a Semana da Juventude, que é lá no mês de agosto, uma semana focada ali em eventos realmente de lazer, recreação, cultura, dança, enfim, para entreter a juventude, muito hip hop, skate, break dance, é uma coisa bem show de bola. Enfim, vários outros espalhados pelo ano, mais pontuais. A gente já começou alguns outros programas novos também. A gente começou um cadastro dos alunos das escolas estaduais no sistema do Cine, que é o Sistema Nacional do Emprego, porque lá em Colombo a gente tem um projeto agora que já está em atividade, mas é um projeto a médio e longo prazo, que é a Cidade Industrial e Tecnológica de Colombo. Colombo sofre com essa demanda já faz muitos anos. É um município muito grande, muito populoso, só que a gente não tem indústria. Ou, aliás, corrigindo, a indústria que a gente tem ainda é muito pequena para o porte da cidade. Então a gente acabou criando esse projeto para realmente trazer as empresas. Ali tem subsídio para as empresas, tem a parte de asfalto pronta, esgoto, energia que suporta as empresas, enfim. E com essa demanda da Citicol crescendo, a gente precisa ter alunos capacitados e alunos cadastrados também, que a gente possa buscar quando as empresas forem se instalar. Então a gente já começou esse trabalho para daqui a 4 anos, 5 anos, quando as empresas estiverem realmente instaladas, fortes lá, a gente tem uma base de dados de possíveis candidatos a emprego lá e as pessoas estejam capacitadas. Tá aqui o Vitor com a gente, é uma pessoa que veio da Secretaria de Trabalho aqui do Estado, então entende muito do tema, é uma pessoa capacitada para estar ajudando a gente nessa parte, vai fazer ali várias parcerias com a Secretaria de Estado de Trabalho, vamos levar as carretas do conhecimento do Sistema S, vamos levar, enfim, vários projetos de capacitação, e para dessa forma a gente poder suprir essa demanda
de realmente mercado de trabalho, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade hoje, não só no município de Colombo, mas no Paraná inteiro, no Brasil inteiro. Muitas vagas de emprego abertas, mas muito pouco pessoal capacitado. Então, acredito que o principal viés hoje é melhorar os programas que já existiam, mas focar muito nessa parte de capacitação, de empregabilidade e, assim, projetos estruturantes também. A gente já está aprovado nas comissões da Câmara o Conselho Municipal da Juventude e Fundo Municipal da Juventude. É uma coisa muito interessante, porque ali é a base da estrutura de uma política pública séria e que vai possibilitar a gente a criar ações que não vão se perder daqui a alguns anos. Porque uma ação pautada num projeto de lei que é ali acompanhado por um conselho, ela tende a durar mais, mesmo que se mude a gestão, enfim, você entende bem disso. E, assim, a nossa ideia realmente é fazer esses projetos no momento mais estruturantes para a gente poder ter ali uma base boa para trabalhar. Junto com o conselho, o que vem? Vem o Plano Municipal de Juventude, que a gente vai construir junto com o conselho, junto com as entidades, vai construir com audiências públicas e, a partir dali, identificar o que cada ponto da cidade, o que os jovens de cada ponto da cidade realmente precisam. Porque eu posso dizer para você, Lua, que eu imagino hoje que o jovem precisa de pé de meia, que é o programa do governo federal. Mas talvez não seja só isso que ele precisa. Não quer dizer que ele não precise disso, mas ele pode estar precisando de alguma coisa na área de tecnologia, pode estar precisando em diversas áreas. Então, o nosso objetivo no momento é realmente continuar com os programas que a gente já tinha no departamento, só que ir estruturando a secretaria para a gente poder entender quais são as demandas realmente do jovem colombense e, a partir dali, construir programas que, de fato, vão atender esse público. Não, perfeito. E a tua proposta referente ao Fundo Municipal de Juventude, Política de Juventude, é muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque assim, e aqui mais um compromisso político, né? Porque nenhum prefeito que disputa orçamento todo dia, né? Disputa orçamento com saúde, educação e tal. Como é que foi essa construção, principalmente do acordo e o compromisso do prefeito Helder de assumir a construção do fundo, sabe? Na verdade, o prefeito sempre entendeu a importância das políticas públicas para a juventude. Desde que eu, há 4 anos atrás, estive aqui no estado trabalhando na coordenação de políticas públicas para a juventude, junto com meu amigo Samuel Tives, aliás, mando um abraço para ele, meu mentor dentro da política, me introduziu nesse mundo e, enfim, me ensinou muito do que eu sei hoje. Ele já entendia a importância disso. Só que, nesses últimos 2 anos, a gente vem trabalhando muito com um modelo político no Brasil que é de renovação. A gente vê hoje o governador Ratinho Júnior, que é um cara novo, que já está voando num patamar muito alto. A gente vê grandes políticos que são mais novos realmente, ao contrário do que acontecia há alguns anos. E eu gosto sempre de citar uma frase do meu amigo Guto Silva, que hoje é secretário secretário das cidades aqui do estado do Paraná, que é a primeira vez que a tecnologia está desvinculada que o conhecimento está desvinculado do tempo. Agora ele pode ser obtido através de tecnologia. Então, antigamente o conhecimento se passava por uma conversa com alguém mais experiente, por uma leitura. Hoje você entra na internet, tem tudo que você precisa, as pessoas estão se capacitando, estão se formando, e com isso a gente vê mais líderes jovens em todas as áreas, seja política, seja gestão pública, seja religiosa, enfim. Isso possibilita com que a gente dê uma atenção maior no tema. E eu vejo como um grande acerto do prefeito Helder, porque, por exemplo, na semana retrasada, a gente já teve junto ao governo federal na Caravana da Juventude. Representando o município, você esteve lá com a gente, num programa que é muito importante, vai construir o plano de juventude nacional. Então, ir lá representando um município que tem uma secretaria de juventude, tem uma estrutura para falar sobre esse tema, é muito importante. Não, e é um avanço político, sabe? Hoje a gente pega, você falou aí da situação, né, da renovação política. Essa política pública bem feita também renova a política, também coloca mais jovens no espaço da política, né? Porque o Conselho de Juventude, né? O Conselho, você fez parte do Conselho Estadual, o Conselho Municipal está sendo implementado, mas tem várias lideranças que inclusive já passaram por aqui. Você deve ter conhecido a Miss Preta, que é vereadora em Pinhais, o Folador. Todos começaram nos conselhos de juventude e hoje são vereadores, né? Então é um espaço de formação de novas lideranças. Exatamente.
A gente incentiva muito a formação de novas lideranças, inclusive é uma demanda pessoal que o prefeito passou, como o Helder mesmo, não como prefeito, que ele quer que a gente desenvolva novas lideranças dentro do município. Porque o tempo vai passando e quem vai ocupar os cargos de poder mais para frente, seja no serviço público ou nas outras áreas, empresarial, enfim, são os jovens. E isso tem acontecido cada vez mais rápido, como eu te falei. Hoje a gente vê pessoas em grandes empresas, em cargos grandes de grandes empresas, com menos idade do que antigamente, não é mais só o pessoal grisalho, enfim. E isso tem acontecido com muita velocidade, as coisas estão mudando muito rápido. Não, isso é um avanço político. E parabéns ao prefeito Helder. Acho que é uma escolha muito bacana da gente avançar politicamente nesse sentido. E agora vamos falar um pouco mais da juventude do PSD. O PSD hoje é o maior partido do estado do Paraná. E, por consequência, também deve ter avançado, principalmente nas políticas de juventude. Como é que está a juventude do PSD no estado do Paraná? A juventude hoje, a gente tem um grupo bom, mas a gente está passando por uma reestruturação. Sim. Nesses últimos anos, a gente tem conversado muito com a juventude do PSD dos outros estados do país. Bacana, né? Isso possibilitado por um encontro que eu tive lá em Brasília, numa outra oportunidade que não era nem política no momento, era o lançamento do programa ID Jovem 4.0, que eu fui participar. E lá acabei conhecendo outras pessoas do PSD, do resto do país, grandes lideranças de juventude lá representadas, e a gente acabou fazendo contato. E depois a gente veio com essa demanda de formalizar realmente a juventude dentro do partido, porque hoje ela é um instrumento político, não existe regimento interno. Sim. A gente hoje está trabalhando dentro do partido com o regimento interno de juventude. E isso já está alinhado em esfera nacional já. Então, realmente, a gente está trabalhando com a construção desse documento para que já nas próximas eleições já a juventude seja uma parte oficial dentro do PSD. E assim consiga dar cada vez mais força para o grupo. Não, isso é um perfeito. E é um avanço político muito bacana, Sem né? dúvida. Todos os partidos aí têm trabalhado muito na construção de novas lideranças. E nessa toada de construção de novas lideranças, eu não posso deixar de perguntar como é que você está vendo aqui no estado do Paraná, principalmente dentro do PSD. Tem aí o secretário Guto Silva, o Alexandre Cury, o Rafael Greca. Como é que está essa discussão dentro do PSD, ou o governador ainda não iniciou essa discussão pensando em 2026? Não, assim, a decisão é muito difícil, porque assim, todos são nomes muito capacitados, são grandes gestores públicos, são pessoas com uma história dentro da política, mas assim, a gente ainda tem um ano até a eleição. Eu acho que precisa ser ainda mais trabalhado para realmente poder definir um nome para que seja representado o partido. O governador já deixou claro que vai apoiar alguém do PSD, que é o partido dele, mas ainda precisa ser trabalhado o nome para poder bater o martelo. Mas está se discutindo internamente, Sim. assim, com bons nomes, assim. Sim, claro, são discutidos vários nomes, mas realmente ainda é muito precipitado para poder bater o martelo. Ah, não, perfeito. E você, como é que tá vendo, assim, no estado do Paraná? Tem o Sérgio Moro candidato, ou você acha que isso vai mudar no decorrer do cenário? Porque você veja, falando especificamente de Colombo, né? O prefeito, né, disputou a eleição com uma ex-prefeita. Perfeito. E é uma eleição difícil também. A ex-prefeita era muito conhecida, mas no jogo do tabuleiro as coisas mudaram. Como é que você vê esse cenário político eleitoral no estado do Paraná? Não, eu vejo que a candidatura do Moro tem uma grande chance de acontecer. Não se descarta a candidatura dele, mas eu trago um parâmetro aqui para Curitiba. A esposa do Moro foi vice do Ney Provô. Verdade. E assim, na minha avaliação, não existiu um crescimento tão grande da candidatura deles. Claro que teve uma disputa de grupo, o Ney fazia parte do grupo do governador, que apoiou o Eduardo, enfim, tem todas essas questões. Mas não vejo como algo tão impactante assim. Não, e agora falando especificamente sobre Colombo, como é que está a disputa aí em Colombo, pensando nos deputados federais, estaduais, o prefeito Helder, que foi eleito, né, com uma votação histórica aí, vai entrar nessa campanha? Como é que está a situação política lá no município de Colombo? Perfeito. O prefeito já sinalizou que ele quer concluir os 8 anos de mandato. Isso Então ele não é candidato? Não, ele não é candidato. Isso ele já deixou bem claro. O trabalho da vida dele foi em cima de ser prefeito. Ele não larga isso por nada, não no momento atual. E a vontade dele é realmente de terminar os 8 anos de mandato. Só que,
Colombo é uma cidade muito grande. Colombo é a 8ª maior cidade do estado do Paraná. Eu acho que Colombo tem que ser mais do que... Usar a frase do meu irmão, Evandro, Colombo tem que ser mais que um coadjuvante dentro dessa história, dentro da Assembleia Legislativa. Merece ter um representante lá. Isso não tenha dúvida. A gente tem... Quantos eleitores tem lá? Tem 140 mil eleitores. Nossa. É muita gente. Então, é muito assim, maior do que muito município do interior que tem representante, né? Perfeito. E chegou o momento de realmente Colombo ter um representante lá dentro. Hoje a gente tem abertura com muitos deputados, mas é importante que Colombo seja representado também na Assembleia. E hoje o prefeito Helder ainda não decidiu quem vai ser o candidato do governo, mas naturalmente tem um candidato do município. Perfeito. Ainda não está decidido o nome, é como a mesma situação do governo, né? Acredito que muito precipitado. É claro que tem várias coisas que implicam nisso, tem ainda um trabalho de 1 ano para ser feito, mas ainda é muito precipitado. Que a gente vai ter candidato é certeza, ainda não se sabe o nome. Não, e já é um avanço político, porque você falou 140 mil eleitores. 140 mil eleitores. Você veja a cidade de Beltrão. Beltrão acho que tem 90, 80 mil pessoas. Perfeito. E Beltrão tem o Traiano representando Beltrão, tem a Luciana Rafaim e o Richimbach, que são da cidade de Beltrão, né? Então você veja, tem 3 representantes e a cidade de Colombo faz muito tempo que não tem essa representação. Se você for pegar a região sudoeste ali, se for pegar Pato Branco, Palmas, toda aquela região, tem o Adão Litro, tem a Leandro, e tem muitos deputados de lá, numa região muito menor do que aqui. Sim. Então, assim... É de consentimento geral, é uma cobrança da população que a gente tem um deputado estadual. E deputado federal não tem se discutido? Deputado federal tem se discutido, mas aí é um jogo muito maior, você entende bem disso. É uma votação muito mais alta, é uma campanha que tem muito mais desgaste, a gente precisa trabalhar muito melhor um candidato ali. Enfim, ainda é uma coisa que não está definida, mas estadual é menos viável. O estadual está definido que a gente vai ter um candidato, mas federal ainda não se sabe da viabilidade. Não, perfeito. E esse cenário, o cenário do Paraná, a gente sempre traz aqui jovens lideranças para a gente fazer essa discussão no cenário do estado do Paraná, porque eu sempre digo que o programa Fala Turma ele tem uma função, que é trazer uma nova geração política para o estado do Paraná. E a minha geração, a tua geração, a geração do Antoninho, de 20 e tantos anos, para ocupar esse espaço. E o governador Ratinho Júnior, ele deve ter o quê? Eu acho que uns 40 e... Se eu não me engano, agora 41 anos. Então, imagine, com 41 anos, acho que é o mais jovem governador, ou se não, um dos mais jovens governadores da história do Paraná. Deve perder para o Ney Braga, que foi governador ali com 39, 38 anos. E já está pontuando a presidente da República, né? E vocês do PSD, como é que vem a possibilidade do Ratinho ser presidente? Olha, da mesma forma que o nosso presidente Kassab já sinalizou, o governador Ratinho é pré-candidato. Eu sou suspeito a falar porque gosto muito da pessoa dele, também gosto muito do gestor que ele é, mas assim, eu acho que tem total capacidade para representar o nosso país. É um gestor muito íntegro, muito sério. Olha o que fez no Paraná. Você pode falar de educação, o IDEB, que subiu de 7º para 1º. Você pode falar de segurança pública, que melhorou muito. Você pode falar de diversas áreas. São poucas que o governador fica devendo. Então, assim, eu acho que é um nome muito viável. Claro que é complicado um governador do Paraná ser eleito porque a gente tem uma desvantagem demográfica. A gente tem muitos menos habitantes do que São Paulo, por exemplo, que já sai muito mais na frente. E o Tarcísio, acredito que vai querer concluir o 2º mandato de governador, né? Vamos ver como vai se desenrolar isso. Mas, enfim, eu considero o nome do Ratinho um nome muito viável, sem dúvida. Se ele conseguir uma expressão ali dentro das pesquisas, de toda essa estruturação antes da campanha, com certeza pode se tornar um nome viável. E mesmo que não ganhe, já se torna um possível candidato fortíssimo para a próxima eleição. Sim, mas dentro do PSD é consenso que ele é pré-candidato a presidente da República. Já foi dito pelo próprio presidente do partido, né, o Gilberto Kassab. Não, e isso é um avanço político, né? Porque o PSD, salvo engano, acho que... Bom, é que agora é uma federação, né? PP e União. Perfeito. Mas o PSD saiu da eleição municipal como o maior partido do Brasil, né? Passou à frente do PMDB, que é histórico e tal. Eu vi uma frase do governador Ratinho Júnior, eu acho que ele deu uma entrevista na Jovem Pan, né? Que ele falou que a geração dele de 40 anos tinha que apresentar uma proposta de país.
que não, claro, que ele se coloca como candidato, mas que essa geração de 40 tinha que apresentar uma proposta de país, né? E assim como a gente está apresentando hoje uma proposta para a política de juventude, de disputa dos espaços, né? Eu acho que assim, essa geração em específico tem uma visão diferente da antiga geração. E como posso te falar? Eu vou fazer um panorama aqui. Olha quantos anos o homem demorou para sair da Idade da Pedra até, enfim, não virar mais nômade, ter um lugar para ficar. Só que olha tudo que aconteceu nos últimos 100 anos. Nossa, o quanto que a sim. sociedade evoluiu, o quanto tudo mudou tão rápido. E essa geração já vem com uma cabeça mais acelerada, entendendo tudo que acontece na sociedade, enfim, podendo dar uma visão realmente do que está acontecendo. E a política pública para a juventude é muito semelhante a isso. Mas eu acredito que a política tenha que apresentar, sim, um candidato dessa geração, com uma idade mais nova, que entenda um pouco mais como é o dinamismo das coisas hoje em dia, como a sociedade muda tão rápido e que aceite isso, que fuja muito de brigas ideológicas, porque eu acredito que é um consenso geral, o país está cansado já de brigas ideológicas, de direita, esquerda. Da polarização. Da polarização, né? Exatamente. A gente precisa de alguém que pense, que seja apaziguador, como o nosso governador que seja uma pessoa que pense no bem da população, nas políticas públicas acontecendo, que é uma coisa que eu sempre acreditei. Não é à toa que lá na secretaria a gente dialoga desde da direita até movimentos estudantis, enfim, todos os lados que você possa imaginar. Sim. O foco é a população. E acredito que o governador pensa muito nessa linha, por isso que é tão viável. Não, que bacana, bacana. E Murilo, eu queria que você contasse um pouco mais. Você passou aqui de relance e falou que você teve a experiência na Secretaria Estadual, né, na coordenação de juventude. Queria que você contasse um pouco dessa tua experiência e falar também um pouco das políticas que foram desenvolvidas no estado do Paraná. Não, legal. Foi uma experiência muito boa. Eu acho que faz mais sentido, até desculpa tomar liberdade, claro, se eu puder contar um pouquinho do que veio antes disso. Opa, então como eu entrei nessa. Eu, na verdade, nunca fui adepto à política. Eu sempre achei uma coisa ruim. Como todo adolescente revoltado que não gosta, acha que tudo é uma roubalheira, tudo é problema. Só que, lá em 2018, mais ou menos, eu comecei a trabalhar ali com gastronomia, trabalhava em cozinha, né, aqui na Rua Itupava, trabalhei em alguns locais ali, alguns restaurantes. Você é chefe de cozinha? Agora formado, tive que parar lá na época da eleição, mas depois concluí. E trabalhei um bom tempo com isso, cerca ali de 1 ano e pouco. Só que aí, quando veio esse projeto do prefeito, que já, na verdade, já vinham desde 2013, só que ele decidiu abrir um escritório político para poder atender as lideranças. E ele veio e falou para mim, tô precisando de alguém para cuidar do espaço lá, para ficar na recepção, para passar o café, para limpar o espaço, enfim. E ali ele me ganhou com R$10. Eu vou te explicar o porquê. Por quê? Porque na época que eu trabalhava fazendo taxa em cozinha, eu ganhava cerca aí de R$80 por dia e tal, e conseguia fazer 2 taxas por semana. E ele me colocou para trabalhar lá 3 vezes por semana por R$90. Olha só. E eu fui no começo por isso. Ah, tá. Entendeu? E aí, quando eu comecei lá, você sabe bem como é que é, são muitas lideranças para atender, e, enfim, às vezes acaba atrasando um pouco a reunião. E eu ficava ali na recepção, conversando com o pessoal, com as lideranças, e dali eu fui entendendo um pouco da importância da política na sociedade, fui entendendo um pouco do porquê que aquele projeto estava acontecendo. Na época a gente tinha um projeto chamado 100% Colombo, que foi onde iniciou essa candidatura do prefeito e tal. E eu entendi a importância do projeto, quantas pessoas podia ajudar, que podia mudar realmente a realidade da cidade. E dentro dessa campanha, já depois de um tempo que eu estava no escritório, já estava mais ligado à política, já tinha caído de cabeça, eu conheci o Samuel Tives, que dentro da campanha olhou para mim e falou assim, gostei de você. Depois da campanha, se tudo der certo, e temos certeza que vai dar certo, venha trabalhar comigo. Veja lá com o prefeito para a gente fazer isso e você vir trabalhar comigo. E foi o que aconteceu. Quando ele se elegeu, o Samuel voltou lá e falou, você vai vir trabalhar comigo? Eu falei, vou conversar com o prefeito, a gente conseguiu viabilizar e eu vim aqui para o estado. Aí, nisso eu era muito experiente, e muito inexperiente, Lua. Ainda me considero inexperiente, com todo o pé no chão que eu posso ter. Você tem quantos anos? Tenho 23 anos. Nossa, super novo. Tenho
Aí, vamos dizer, de política tenho a vida toda, porque isso sempre foi assunto na minha casa, né? Mas de gestão pública mesmo, tenho 5 anos. E, enfim, depois que fui trabalhar com o Samuel, comecei a aprender tudo do zero. Na época eu não sabia fazer um memorando, não sabia fazer um ofício. Foi realmente uma experiência muito nova para mim. Sim. E ali eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. Tive a oportunidade de ser secretário executivo do Conselho Estadual da Juventude por 2 anos. Tive a oportunidade de fazer parte do Plano Estadual de Juventude, que também foi lançado quando estava lá. Tive a oportunidade de fazer a aproximação dos centros da juventude do estado do Paraná com a coordenação, de fazer a divulgação do ID Jovem, de trazer o projeto Coliga para o Paraná, que hoje está instituído em vários municípios. Inclusive, foi uma coisa muito legal para mim, porque na época a gente trouxe ele para o estado do Paraná e hoje eu trabalho com ele dentro do município, então é um fruto que eu estou colhendo de um trabalho que foi feito lá atrás. O Coliga ele é um projeto de capacitação em cursos de economia criativa. Ele é da Fundação Roberto Marinho, que é a fundação da Globo. E a gente fez esse termo de parceria aí na época que a gente estava lá na coordenação de juventude. E hoje trabalho com ele no município. Enfim, foram vários projetos ali desenvolvidos. E, enfim, depois dali tive também uma passagem pela Secretaria de Esporte do Estado. Fiquei por 2 anos ali, onde eu já tinha um pouco mais de experiência tal, na área de gestão pública. Ali eu tive a oportunidade de fazer parte de vários projetos. Um deles foi Verão Maior Paraná, que é o maior projeto aí de recreação e lazer do país, né? Muito grande, atende 7 municípios, né? Tanto os 5 aqui do litoral, mais 2 lá no Norte Pioneiro. E é um projeto gigantesco. Eu tive a oportunidade de coordenar aqui o posto de Guaratuba. Tinha uma equipe de 25 pessoas, então foi uma coisa muito legal. Me trouxe muita coisa boa na questão de gestão, aprender a lidar e trabalhar com pessoas. Confesso para você que tomei alguns tombos, como toda pessoa toma na primeira vez que está fazendo isso. Mas, enfim, na somatória ali a gente atendeu... foi o posto que mais atendeu... veranistas de todos os postos. Foi uma experiência muito legal, tinha uma equipe show de bola, enfim, só me trouxe coisas boas. Participei também coordenando o Festival da Família, que é um evento de recreação e lazer, que fazia a abertura dos Jogos de Aventura e Natureza, que é um outro grande evento do estado. Mas, enfim, ali dentro do Festival da Família, a gente trabalhava com essa parte de shows, apresentação, aula de dança. Era realmente um festival que acontecia no sábado e no domingo, por 2 semanas seguidas, para trazer a família, para entreter esse pessoal, tanto o munícipe, tanto as pessoas que vinham junto com os competidores para os Jogos de Aventura e Natureza. E explicar também um pouquinho do que eram os Jogos de Aventura e Natureza. Eles são jogos de modalidades não convencionais, ou seja... paraquedismo, caiaque, enfim, são 72 modalidades que não são as oficiais, que nem o futebol, vôlei, enfim. E ali a gente tem diversas federações participando, normalmente nas etapas são mais de 3.000 atletas por município, e assim, é um indutor do turismo e gerador de economia para o município, né? Toda vez que a gente fazia... uma etapa, por exemplo, uma que eu me recordo muito bem, a etapa que a gente fez lá em Jacarezinho. A gente lotou todos os hotéis da cidade e região, não tinha mais onde se hospedar, o pessoal consumindo nos restaurantes, o pessoal praticando esporte, enfim, muda realmente a perspectiva ali da cidade enquanto estão acontecendo os jogos. E ali, na Secretaria de Estado, também tive a oportunidade de ser... regional da área norte aqui de Curitiba, ou seja, desde Colombo até Doutor Ulisses, Adrianópolis, Rio Branco do Sul, enfim, vários municípios. Ali tive uma curta passagem, fiquei cerca de 4 meses ali, onde também consegui incentivar o pessoal a participar do Esporte que Queremos, que é um programa muito sábio, inclusive desenvolvido pelo nosso secretário Hélio Vimbinski, que faz basicamente com que os municípios tenham que ter a política pública do esporte, ou seja, conselho, fundo e plano municipal, para poderem receber material esportivo da Secretaria de Estado. Mudou uma história onde antes o pessoal só chegava lá, carregava o material e ia embora, distribuía aquele material e continuava a mesma coisa. Hoje, para você poder receber, você tem que ter a estrutura no teu município e, enfim, consegui muito trabalhar com esse projeto nessa época. Não, e bacana essa parte que você falou do esporte, que
avança politicamente o esporte e a gente consegue trazer essa juventude para a participação, né, do esporte. Mas eu queria que você voltasse a falar um pouco mais sobre essa tua experiência como secretário executivo do Conselho Estadual de Juventude, porque assim, são vários conselheiros do estado inteiro, concepções de diferenças políticas, ideológicas. Como é que foi essa tua passagem ali no conselho? Assim, acredito que foi uma passagem bem tranquila, na verdade. A gente sempre conseguiu lidar bem com todos os conselheiros, sempre chegamos a um consenso em tudo. A gente conseguia falar sobre as pautas de interesse deles e sempre foi uma coisa bem organizada. A gente fez várias reuniões fora. No momento que eu assumi, a gente estava voltando de um momento de pandemia. A gente trouxe essa questão das reuniões híbridas, na verdade, num primeiro momento, né? Tanto online quanto presencial. A gente levou as reuniões para fora do Palácio das Araucárias. Fizemos reuniões no BRDE, enfim, vários outros locais. E trazendo uma experiência diferente para o pessoal. Não, e você pegou na gestão ali quem que era o presidente? Na época primeiro foi o Douglas, que trabalhava com a gente na secretaria. Aliás, desculpa, primeiro foi o Marcos Costa, que hoje está na Gerar, grande gestor também, sou fã do Marcos. Marcos da FIEP, como é que é? CIEP? Ele era aliás, ainda está na CIEP, né? Mas hoje o foco dele é na Gerar mesmo, ele está trabalhando lá dentro da empresa. Mas nessa época ele era a cadeira da CIEP, né? Ele era a cadeira da CIEP, era presidente. E depois foi o Douglas que trabalhava com a gente na coordenadoria, porque é um ano sociedade civil, né? Um governamental. Sim. E hoje, como é que você está vendo o avanço das políticas de juventude aqui no estado do Paraná? Principalmente eu tive agora, eu acho que o secretário Rogério Carboni fez uma entrega de tablets, enfim. E também teve uma coisa muito bacana que você falou aí sobre os centros de juventude. Como é que você vê os centros de juventude nessa política pública no estado do Paraná? Perfeito. Hoje a juventude dentro do estado ela está num processo de crescimento ainda. Sempre é difícil trabalhar com essa pauta, embora a gente entenda que é uma pauta importante, ainda ela é meio escanteada pela sociedade. Como que eu posso explicar para você? As pessoas entendem, e isso até faz um pouco de sentido, que é muito mais importante você estar investindo em infraestrutura, em saúde, enfim, do que em juventude. Disputar o orçamento, né? Exatamente. Na disputa de orçamento acaba ficando mais de lado. E falando de um estado que é tão grande como o Paraná, a gente acaba tendo que investir em outros temas. Mas eu vejo que está em um bom caminho. O secretário Rogério é meu amigo. E agora com essa nova estrutura da coordenação ali pós-período eleitoral, né, que a professora Silvia, se eu não me engano, que era a coordenadora, acabou saindo, foi candidata, enfim. Agora a coordenação já se reestruturou e começa esse novo trabalho. Eles têm feito um trabalho muito forte com o Centro da Juventude, realmente, trabalhando junto com os agentes de cidadania ali que tem dentro do Centro da Juventude. Confesso que eu estou um pouco alheio do que está acontecendo lá. Esses 2 últimos anos que eu trabalhei na Secretaria de Esporte realmente foram 2 anos muito puxados, de muita viagem. Conheci muitos municípios aqui no Paraná, muita responsabilidade e assim, um trabalho que não era de segunda a sexta, era de segunda a segunda por muitas vezes, muito fora aqui de Curitiba, então acabei ficando um pouquinho afastado desse tema. Mas eu vejo com bons olhos, acho que tem um futuro muito bom ali com o Rogério. Ele entende bem a importância da pauta, sempre foi um cara que, desde a época que eu tive lá com ele no comecinho, foi um cara que entendeu muito bem a importância da juventude, sempre participou das reuniões de conselho, sempre esteve junto, sempre esteve recebendo as pessoas para discutir ideias de juventude, enfim. E a questão do Centro da Juventude é uma questão complicada, porque assim, me desculpe a expressão, mas é um elefante branco. Sim. É uma estrutura gigante, algumas delas têm piscina, que é uma coisa cara de se manter. E assim, legal, é muito bem pensado, só que é uma coisa cara para o município manter, e vários municípios tiveram isso, e acabaram depois mudando de gestão, enfim, e acabou ficando um pouco largado ou mudando um pouco de propósito. Hoje a gente tem centros de juventude que acabam sendo usados para outra coisa que não atividade de juventude. E isso eu vejo como um problema, mas o pessoal da Secretaria do Carbone já identificou esse problema, já inclusive foi uma das pautas citadas lá na Caravana da Juventude, e acredito que vai trabalhar em cima disso para que seja um espaço realmente utilizado para a juventude
que a gente possa desenvolver programas ali dentro, em sua grande maioria, porque também acho que é justo o espaço ser usado para as outras coisas, é um espaço muito legal que pode ser aproveitado para outras coisas, mas eu acho que em sua grande maioria dos projetos ele tem que ser para a juventude, já carrega esse nome. Sim. Enfim, e fiquei muito feliz de saber, o Vitor vai me lembrar agora, acho que Silberto, né, o Silberto que falou lá na conferência, que eles têm trabalhado numa remodelagem ali dos agentes de cidadania para aumentar o número e poder levar eles também para fora do centro da juventude. Então, também vejo com bons olhos, acho que tem muito para crescer essa parte e voltar a ser uma referência, né, o centro da juventude, voltar a ser um lugar de brilho ali que trabalhe com os adolescentes, principalmente no contraturno. Isso é uma das, principalmente no nosso município, é uma das maiores demandas que os colégios têm, que no contraturno os alunos acabam indo para a rua, se envolvendo com coisas erradas, enfim. Eu acho que o Centro da Juventude é um equipamento essencial ali para trazer essa gurizada, essa turma para dentro de um espaço público e deixar eles entretidos para que eles não se envolvam com coisas erradas, né? Não, que bacana demais, Murilo. Fico muito feliz aí de avançar nessa política de juventude. O Centro da Juventude é uma implementação política muito, muito bacana que a gente tem que avançar, enfim, politicamente. Perfeito. Cada vez mais. Agora você falou da tua experiência na Secretaria de Esporte, você minuciou, e teve uma coisa que para mim foi fundamental do que você falou. Tá. Política de esporte não é só de segunda a sexta? Como é que é? Você trabalhava de segunda a segunda? Como é que foi essa situação aí? É engraçado porque assim, a gente tinha uma equipe ali dentro da diretoria de desenvolvimento do esporte, grande diretor Thiago Campos, que é meu amigo, um cara super competente, parceiro, uma equipe muito comprometida, sabe? A gente tinha ali o objetivo de executar os projetos como o Verão Maior Paraná, como Jogos de Aventura e Natureza, Festival da Família e Jogos dos Idosos, entre outros aqui. Só que para isso acontecer, a gente precisava de uma equipe comprometida. Então, por vários momentos que a gente viajava, a gente trabalhava nos fins de semana, claro, isso com consenso de todo mundo, porque todo mundo estava focado em fazer o projeto acontecer. E isso foi o que fez essa gestão do secretário Hélio ser realmente destaque na questão do esporte. Mudou o panorama do que é o esporte no Paraná hoje. Hoje, a gente tem uma política pública forte dentro do esporte, tem um projeto como o Pro Esporte que disponibiliza 50 milhões de reais para projetos esportivos. Isso com certeza não aconteceria sem uma equipe comprometida, sem uma organização, sem projetos como o Esporte que Queremos, que não deixam com que as pessoas só cheguem lá, peguem o material e não tenham uma política pública efetiva dentro do município. Então, a gente trabalhava muito, mas feliz, porque as coisas estavam acontecendo e assim, para um projeto igual o Verão Maior acontecer, não existe então trabalhar no fim de semana, é onde a gente atende o maior público, é onde a gente tem maior quantidade de atendimentos e precisa ser trabalhado. Nossa, que bacana. Mas Murilo, olha, a gente já está aí, estamos aqui com o Alexandre Domingues, que é o nosso tudo dentro da Rádio Paraná Oficial. E já estamos encerrando a nossa conversa. Perfeito. E nessa conversa muito bacana, você contou tua trajetória, etc e tal, mas no finalzinho a gente sempre deixa um recado para essa juventude, um recado político, sabe? Do que participar para essa nova geração. E deixo esse espaço para você dar o recado para a juventude paranaense. Bom, primeiramente, queria te agradecer de coração, Luan. Acho que é uma grande oportunidade para mim vir aqui no seu programa e poder falar um pouquinho mais do que a gente está fazendo, do que já aconteceu. E sempre vai ser um prazer falar de juventude para mim. Cada dia tenho aprendido mais sobre o tema e tenho entendido que a gente pode fazer cada dia mais. E o que eu posso deixar de recado para a juventude é o seguinte: a gente tem uma geração que, se comprometer, se realmente se dedicar num objetivo, seja ele se tornar um doutor, seja se tornar um grande empresário, se tornar um líder, se tiver realmente comprometimento, a gente tem espaço para novas lideranças. Isso não tenha dúvida. A gente hoje é carente de lideranças na sociedade. Não é à toa que você vê fenômenos que aparecem do nada e se tornam grandes pessoas, porque a gente precisa de pessoas com opinião forte, pessoas que coloquem a cara a tapa, que discutam assuntos importantes. Enfim, a lição que eu posso deixar, o conselho que eu posso deixar é esse.
Se você tem vontade realmente de se tornar um destaque dentro da sociedade, vai lá com coragem, se dedica, faz o que precisa ser feito, que não tem segredo. Perfeito. Obrigado, Murilo, Obrigado, mais eu que uma agradeço. vez. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Vitor. Uma conversa muito bacana. E até quarta-feira que vem com o nosso programa Fala Turma, que vamos entrevistar outras lideranças de juventude no estado.